Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz: como lidar com a vergonha em relação a algo que eu fiz? Sinto muita culpa. Devo me perdoar independente do que eu fiz? Minha maior preocupação é as pessoas não me perdoar. Olha, meu anjo, a gente precisa aprender a se perdoar. Então, existem coisas que a gente faz e que a gente não se orgulha, pelo contrário, a gente se envergonha quando a gente se recorda do que a gente fez, da atitude que a gente teve, né, o comportamento que a gente teve. Então, aí abre margem para tanta coisa que a gente pode ter feito, né, gente? Ter feito todo um projeto de vingança para a pessoa e, sabe, para eu me vingar de uma pessoa que eu considero que ela merece passar por isso, eu acabei prejudicando tantas outras. Porque acontece isso, viu? Porque eu quero atingir aquela ali. E para atingir aquela ali, muitas vezes eu começo a mexer com as pessoas que estão ao redor dela. Então, às vezes a pessoa perde a noção, sabe? Porque tem gente que perde a noção total. Perde o limite, perde todo o limite do que fazer, de como agir, enfim, a pessoa não tem um parâmetro sadio, perde, sai assim, fizeram X com ela, aí ela quer fazer X, Y, Z e aí ela mexe com Deus e o mundo. Tem pessoas que, né, tiveram comportamentos bizarros em relação a alguém, enfim. E aí, se hoje a gente consegue olhar para trás, esse já é o grande sinal. É um grande sinal para a gente começar a praticar o perdão com a gente mesmo. A perdoar-se. Se hoje eu estou me envergonhando, é porque eu já estou diferente. Não é porque se eu tivesse com o mesmo pensamento, se eu estou com o mesmo pensamento, como que eu vou me envergonhar do que eu fiz? Uma coisa é a pessoa saber que o que fez ela é errada. Outra coisa é ela se envergonhar. Por exemplo, um ladrão, um sequestrador, ele sequestra crianças, cara. Ele sequestra filhos de empresários. O que essas crianças têm a ver com isso? Não é verdade, gente? Pegar uma criança que estava indo para a escola, enfiar num lugar escuro, com pessoa desconhecida, gritando, mandando ela calar a boca. Olha o que é isso. Então vamos pegar esse exemplo. O cara sequestra criança, velho. Aí ele é pego pela polícia. Vai para a cadeia, passa tempo na cadeia, Justiça do Brasil maravilhosa, né? Solta logo. E aí ele volta para a rua e ele volta a fazer. Ele volta a sequestrar. Então, ele se envergonhou do que ele fez? Não. Sabe do que ele tem vergonha? De falar que foi pego. Não do que ele fez. Ele tem vergonha de por que ele foi pego. Ele tem vergonha disso. E você não acredita, rapaz, por que me pegaram? Porque eu vacilei, velho, vacilei. Você não tem noção, velho. Vacilei demais, pô. Fiz uma chamada no celular lá que, lógico que ia ser rastreado. É disso que ele se envergonha. Então, quer dizer, ele se envergonha de ter falhado no plano, não de ter feito o plano, não de ter sequestrado a criança. Tanto que agora ele quer aprimorar o plano. Então ele estuda mais, mas ele vai pegar outra criança. Então o pensamento dele, né, a base do pensamento não mudou. Então, se hoje eu me envergonho de coisa que eu fiz, então eu já estou um ponto a mais. Eu já tenho um ponto favorável a mim. Então, ao invés de eu ficar me reduzindo, sabe, eternamente,
ficar me castigando, eu deveria olhar a partir dessa ótica. Se hoje eu consigo olhar e me envergonhar do que eu fiz, é porque hoje minha cabeça é outra, é porque eu mudei, eu não continuo aquela pessoa. Então, eu sei que eu mudei. Se eu mudei, eu preciso então começar a me perdoar. A minha maior preocupação são as pessoas não me perdoarem. Bom, meu querido, então sinto muito, mas aí esquece. Se eu precisar do perdão dos outros para que eu possa me perdoar, então nós estamos tudo lascado. Porque eu não preciso do perdão dos outros para eu me perdoar, gente. Se eu tiver o perdão da outra pessoa, beleza, é um combo a mais, é um plus. Mas se eu não tiver o perdão da outra pessoa, ela está no direito dela. Isso não a torna uma pessoa ruim. Certo? Não, eu me arrependi, eu fiz isso. O que eu tenho que provar, fazer para você perceber que eu mudei? Não tenho que fazer nada. Ela está no direito dela de não me perdoar. E sossega o facho. Sossega o facho, se aquiete, porque eu não preciso que a outra pessoa me perdoe para eu fazer as pazes com o meu passado. Repito, ela está no direito dela. Isso não a torna uma pessoa ruim, assim como o fato dela não me perdoar não faz com que eu continue naquilo que eu fui. Se ela não me perdoar, é como se eu continuasse naquilo que eu fui. Não, eu não continuo sendo aquilo. Eu não reconheci o que eu fiz. Eu não me envergonho do que eu fiz, então eu já não sou mais aquilo. Então, o que importa é que eu tenho consciência disso, ainda que todos os outros não tenham. Ainda que os outros, que se eu aprontei, as pessoas não me perdoam, isso que eu fiz se tornou público e as pessoas não me perdoam por isso. Sim, é ruim estar sendo julgado pelas pessoas. Então, quer dizer, estão me julgando. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que o que você fez foi roubar. Então, estão me julgando como ladrão, sendo que eu sei que eu não faço mais aquilo, já me arrependi por aquilo, eu nunca mais pegaria um copo de ninguém. Sim, mas os outros ainda me julgam como ladrão. É ruim, péssimo, horrível. Você ser julgado por algo que já é do passado, você já se arrependeu, você não é mais aquela mesma pessoa, mas as pessoas ainda te olham com esses olhos. É ruim? É. Tem como eu ir lá e mudar os olhos dessas pessoas? Não tem. Por isso que eu vou ter que aprender a estar em paz comigo. Eu, André, tenho como mudar o olhar das pessoas em relação à minha orientação sexual? Não. Meu bem, tem gente que só o fato de chegar aqui no canal, ver que eu tenho trejeitos, a pessoa sai do vídeo. Ela não dá uma chance, ela não ouve. Tanto que eu contei outro dia na live, uma mulher deixou um comentário aqui e esse não é o primeiro, viu, que aparece. O comentário assim, mais ou menos. E o pior é a pessoa estar vindo pedir conselho para um viado. Então, tem como eu mudar o olhar dessa pessoa? Tem como eu entrar na cabeça dela e falar, minha querida, não é a orientação sexual de uma pessoa que define a capacidade profissional que essa pessoa tem. Tem como eu fazer isso? Não tem e eu nem quero. Agora, aí é que tá, meu anjo. Veja bem, só pelo fato de eu ter uma orientação sexual diferente. As pessoas já vão olhar, algumas, né? É óbvio. Algumas, aliás, é minoria, já vai olhar diferente, já vai olhar sabe, tortando. Agora, o que eu posso fazer? Nada. Antes, o André do passado se incomodava, se angustiava, quase morria com isso? Sim. O André de hoje? Não. É isso que eu estou dizendo. Você tem que aprender a entender que a maneira como você se enxerga não pode ser definida pela maneira como os outros te enxergam. Porque se
se enxergar a partir dos outros, você está perdida. Não façamos isso conosco. Não façamos isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.